Pessoal, vamos continuar. A gente tem ainda mais 2 palestras antes do coffee break. A nossa próxima vai ser um case, tá? Certo? Correto? Isso. É isso, mais 2 palestras. Isso mesmo. A próxima é o case da Gumer, que vai contar como é que ela usou a IA generativa para tirar pedidos de restaurantes no WhatsApp. Peço uma salva de palmas para o Rafael Laganaro, CPO e CTO da Gumer. Tá vindo aqui. Rafael, vem fazer aqui, especialmente agora. Boa tarde, pessoal. Posso começar? Boa tarde a todos. Eu sou o Rafael. Sou um dos fundadores da Gumer. A Gumer é uma startup, uma food tech, né, focada em restaurantes. A gente tem 12 anos já de mercado. E hoje eu vou contar um case de IA aplicada para restaurantes. Uma solução para restaurantes. E bem legal estar palestrando sobre IA, porque eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação pela Unesp. E lá atrás, então, há 16 anos, eu já tive uma aula sobre inteligência artificial, porque a inteligência artificial, na verdade, é um tema já um pouco mais antigo, né? Como foi bem colocado aqui no painel, hoje a gente conhece muito as LLMs, né? O ChatGPT e todas essas generativas que surgiram agora, mas é um tema já mais antigo. A IA já é utilizada, IA preditiva, modelos de aprendizado de máquina, já há bastante tempo. Eu já estudava isso na faculdade, e é um prazer estar dando aqui agora falando sobre IA, né? Mas eu vou falar justamente sobre a aplicação de IA generativa, né, para restaurantes. E aí com um foco para tirar pedidos, né? Uma aplicação mais simples, mas que tem um impacto gigantesco, porque no Brasil nós temos mais de 1 milhão de restaurantes, e os restaurantes no Brasil empregam, né, dezenas de milhares de famílias aí no Brasil. Só vou contar rapidinho então sobre a Gumer. A Gumer é uma startup, então, focada em restaurante, e a gente sempre focou em soluções de autoatendimento. Então, soluções de cardápio digital, onde os próprios clientes, os próprios consumidores conseguem fazer o pedido. E a gente começou isso lá atrás, há 12 anos. 12 anos atrás, isso parecia loucura. A gente começou em Sorocaba, que é interior de São Paulo aqui. E os primeiros restaurantes que a gente ia apresentar a solução, eles falavam, como assim o próprio cliente vai fazer o próprio pedido e o pedido já vai cair na cozinha? E quando a gente falava disso há 12 anos atrás, parecia loucura. E a gente vê como isso é comum hoje, né? A gente vê nos totens de autoatendimento do McDonald's. Você vai hoje em praças de alimentação em São Paulo, você vê quase todos os restaurantes têm um totem de autoatendimento, onde a pessoa consegue fazer seu autoatendimento. E no delivery também, né? Hoje a facilidade de pedir nos aplicativos e tudo. Mas isso há 12 anos atrás parecia loucura, eles achavam que ia dar tudo errado. E quando a gente começou a colocar nos primeiros restaurantes, eles viram que até pessoas que pareciam que não ia conseguir utilizar, pessoas de maior idade, etc., conseguiam fazer o pedido de uma forma super tranquila. Então a gente está há 12 anos construindo soluções de cardápio digital aí para restaurantes. A gente tem desde delivery, cardápio no próprio celular do cliente, cardápio em tablets e os totens de autoatendimento. A gente já está com mais de 10 mil clientes, 40 mil tablets ativos, uma série de marcas aí relevantes já do setor. Mas vou contar a jornada específica para compra via WhatsApp. Então a Gumer, ela nasceu com soluções para restaurante, a gente chama no salão, né? Que era no físico, no presencial ali dos restaurantes. Então a gente ficou 6, 7 anos construindo só solução para restaurante presencial. Chegou a pandemia, a gente já tinha bastante restaurante como cliente. Chegou a pandemia, basicamente todos os restaurantes fecharam a porta, não podiam operar, não podiam atender. E eles pediram nossa ajuda para criar uma solução para vender online. E a gente pensou muito rápido numa solução. Em uma semana a gente construiu uma solução para eles conseguirem vender via WhatsApp. Então a gente pegou todo aquele cardápio que eles já tinham com a gente, que era ali para o salão, né, no presencial. E a gente pensou em como levar isso para uma jornada de compra dentro do WhatsApp. E foi aprendendo e ouvindo os clientes que a gente construiu isso junto com eles.
E a gente pensou, vamos pegar esse cardápio, a gente faz uma webpage simples, né, com o cardápio ali, e o restaurante consegue colocar esse link ali no WhatsApp quando o cliente for interagir ali com o restaurante e fazer um pedido. E aí já compartilhou o cardápio ali. Só que daí a gente foi além. A gente falou, legal, dá para compartilhar o link ali pelo WhatsApp do cardápio, mas o cliente também pode fazer o pedido. Então a gente evoluiu na jornada de compra, a gente já tinha toda essa mecânica por trás e levou isso para o WhatsApp. Isso foi, ali naquela época da pandemia, foi vanguarda, assim, né? Digamos, com uma solução super simples que a gente construiu em 2 semanas. E a gente abriu essa solução para ajudar mais restaurantes. Então a gente começou ajudando nossos clientes. A gente abriu essa solução no modelo grátis. A gente chama de freemium, né? Que ele começa grátis e depois ele pode evoluir com assinaturas. A gente usa diversos aplicativos que são assim, né? O próprio ChatGPT tem um modelo grátis, ele é freemium. E a gente abriu esse modelo freemium e a gente chegou a atender mais de 100 mil restaurantes no Brasil, assim, que a gente conseguiu ajudar com essa solução, porque eles precisavam de uma solução rápida e fácil para se digitalizar e começar a vender, né? Então a gente, lá em 2020, a gente lançou o Goomer Go, que era um produto à parte do que era Goomer, por isso que a gente chamou de outro nome, que era Goomer Go, focado em delivery, e ele viralizou, assim. Então a gente fez essa pivotada, a gente mudou o caminho, a gente era presencial e foi para o digital, para ajudar os restaurantes no digital também. Só que daí, nessa jornada de compra do WhatsApp, a gente e estando junto com os restaurantes, a gente começou a sentir essa dificuldade de, mas não é só compartilhar o link do cardápio ali no WhatsApp. Às vezes o cliente quer perguntar, quer tirar dúvidas. Daí ele faz o pedido, ele quer ficar perguntando, o pedido vai ficar pronto, que horas vai chegar meu pedido? E aí a gente sentiu essa necessidade de ter um conversacional ali no WhatsApp e ajudar o restaurante a automatizar essa parte do atendimento ao cliente também ali no WhatsApp. E a gente construiu lá em 2022 o nosso primeiro bot, a gente chamou de atendente virtual, 1.0, mas ele era um bot simples, ainda não tinha, a gente não utilizava IA, não estava popularizado a IA generativa. Então ele era um bot simples, ele tinha uma inteligência, um algoritmo por trás ali, que ele entendia a intenção do usuário, basicamente ele pegava também as keywords, né, as palavras ali do que a pessoa mandava de uma forma natural, entendia aquelas palavras e falava, eu acho que essa pessoa quer saber sobre a taxa de entrega. Daí isso caía num switch case. Se isso, então responde isso. E era uma resposta dura, né? O restaurante de um lado cadastrava as respostas que ele ia ter ali, mas eram respostas sempre iguais e respostas duras. E quando esse algoritmo de intenção não entendia o que a pessoa queria, o bot simplesmente não conseguia responder. Então a gente lançou esse primeiro modelo, a gente chegou a ter 250 lojas ativas, mas e tem lojas que usam essa solução até hoje, mas a gente sempre viu esse problema. E aí começou a popularizar, né, as ChatGPT primeiro, depois o Cloud e todas essas LLMs. E a gente pensou, agora eu acho que está maduro para criar uma solução com isso, e a gente criou o Atendente Virtual 2.0. Então, esse é o Goomer Go, né, que a gente lançou lá na pandemia. Esse foi o Atendente Virtual, então, ele acho que não tem o ponteiro aqui, mas ali tem um bloquinho, era um algoritmo que ele entendia a intenção do usuário, então ele não era aquele bot que falava, qual opção você quer? 1, 2, 3, 4, 5. Já não era esse bot, pelo menos. Ele entendia a intenção pela linguagem natural do cliente, só que ele encaixava em respostas duras que já eram pré-cadastradas ali pelo restaurante. Então ele tinha uma inteligência limitada. Então era muito parecido com aquele exemplo ali. Então a pessoa chegava, como posso te ajudar? A pessoa falava, quero ver o cardápio. Ele identificava ver cardápio, essas palavras, ele entendia essa intenção e falava, então eu tenho que responder o link do cardápio. Daí ele respondia. Então a gente identificou esses problemas. As conversas eram muito duras, não tinha personalização, e as LLMs começaram a amadurecer. Então a gente sentiu que era hora de pensar num novo produto, que foi o que a gente lançou, o Atendente Virtual 2.0, a gente chamou assim, mas é uma IA já que entende, responde, óbvio que com uma identidade de tom de voz, do restaurante, então cada restaurante tem uma personalização desse bot, e ele entende a intenção do usuário, responde,
ele consegue tirar o pedido, então ele entende até, dá para mandar áudio, né, para esse bot, ele vai entender ali o que a pessoa vai transcrever esse áudio, vai entender a intenção da pessoa e consegue até montar um pedido. E ele substitui aquele script fixo e duro, né, das mensagens muito duras. E aí com isso, a gente também consegue fazer até campanhas com as pessoas. Então, a partir do momento que a gente começa a ter dados das compras de cada pessoa, entender os gostos da pessoa, a gente consegue fazer campanhas desse tipo. Então, depois de muito tempo que a pessoa não pede mais no restaurante, mandar uma mensagem desse tipo: oi, vi que faz um tempinho que você não pede. Bora repetir o de sempre? O combo frango? Então, o bot já sugere isso e a pessoa só fala sim. E ela já consegue fazer o pedido ali, a gente já consegue processar esse pedido e seguir com a compra da pessoa. A gente fez uma parceria para montar esse bot com uma empresa que chama Cozy AI, então a gente construiu esse bot em parceria com essa empresa, que é uma empresa focada em bots, e a gente construiu esse bot focado para restaurante. E a gente usou uma tecnologia também, porque a gente já tinha toda a plataforma de pedido, e a gente usou um padrão, um padrão da Associação Brasileira de Bar e Restaurantes, que é a Brasel. Eles construíram esse padrão que é o Open Delivery. Ele é um padrão de APIs para você integrar sistemas. E a partir desse modelo a gente construiu as APIs entre o bot e o que a gente já tinha ali de sistema para eles conversarem. Então o bot consegue coletar um pedido, por exemplo, e via esse padrão de API, ele consegue colocar esse pedido lá dentro do sistema. E inclusive acompanhar o status daquele pedido, se ele já foi para entrega, se foi cancelado. Então tudo isso também é retornado nesse padrão de API que é o protocolo do Open Delivery que a gente implementou. E aí, o que mais que esse bot tem, né? A partir do histórico de compras que o restaurante tem, então ele tem o cadastro de todas as pessoas e o que elas compraram, a gente consegue fazer uma segmentação, dá para fazer os filtros a partir da segmentação, então quero fazer campanhas com pessoas que pedem sempre, ou eu quero fazer campanha com pessoas que já não pedem já faz 90 dias, vou tentar reativar essas pessoas. Então dá para fazer essas segmentações, fazer esses filtros, e aí a gente consegue fazer campanhas certeiras, né? Então vamos fazer uma campanha de recompra com o bot para essas pessoas que não compram 90 dias, com um cupom de desconto mais agressivo. Vou dar um cupom de desconto de 20% na pizza de calabresa. E aí ele vai mandar essa mensagem, só que ele não vai mandar essa mensagem igual. Então dessas 100 pessoas dessa campanha, cada pessoa vai receber uma mensagem diferente. Por quê? Porque a gente entende, já tem na base de dados o que cada pessoa pede, e a gente consegue personalizar a mensagem que é enviada nas campanhas. Isso aumenta demais a conversão dessas campanhas, não parece aquele bot duro, não parece aquela campanha que a gente geralmente recebe no WhatsApp, push notification, é uma campanha super personalizada aqui para cada pessoa, para o perfil de cada pessoa. E aí esse bot, ele é construído, ele tem 9 agentes, tem um agente que só monta o carrinho, tem um agente que é só para tirar as dúvidas, tem agente de cross-sell, que é quando a pessoa pede alguma coisa, ele vai oferecer alguma coisa extra para aumentar a venda do restaurante. Ele tem um agente só de pós-venda, que é depois que o pedido é feito para ficar acompanhando essa pessoa. Então são 9 agentes, cada agente utiliza um modelo LLM diferente, e todos que a gente usa é OpenAI, só que cada um usa um modelo diferente para a gente otimizar custos também, porque restaurante não costuma gostar de pagar muito caro em soluções. Então, também do outro lado, a gente precisa otimizar o custo dessa solução, então cada uma vai usar um modelo. Os modelos que são, os agentes são mais simples, a gente usa modelos mais simples, que geralmente o Mini, o Nano. Aí agentes mais complexos, como montar um carrinho, que é bem complexo, a gente vai usar um GPT-5 mais avançado, né, o Sol e tal. E aí, como a gente garante que esse bot não alucina, né? Imagina, você vai pedir numa pizzaria, e a pessoa vai pedir uma pizza que não tem naquele restaurante e vai oferecer de outro restaurante, né? O bot poderia alucinar dessa forma, né? Então a gente tem todos os guardrails que a gente define a nível de sistema, e o restaurante ele tem na nossa plataforma uma área de configurações, onde ele vai configurar, por exemplo, a personalidade do bot, até sotaque do bot, dá para definir o sotaque que ele vai falar. E ele vai definindo o que ele pode responder. Então, tem o cadastro do cardápio. Todo cadastro do cardápio ele só pode responder o que tem no cardápio.
tudo que ele não pode fazer e tudo que ele pode responder. Então, por exemplo, o restaurante tem reserva. Ele tem o físico lá e tem reserva. Então isso é definido nessas configurações para o bot não alucinar e não falar para a pessoa, quer reservar e tal, e às vezes o restaurante nem tem reserva. Então tudo isso é definido num painel de configurações, é um painel que o restaurante tem acesso, o mesmo painel que ele cadastra o cardápio, vê os relatórios, ele também configura o bot dele. Então cada restaurante personaliza do seu jeito. E aqui só alguns resultados que a gente já teve, né, com alguns restaurantes utilizando. Então, como eu disse, com esse bot, você não só otimiza o atendimento, que você consegue atender muito mais pessoas com menos erro do que trabalhar só com pessoas ali, né, no atendimento. Óbvio que em algum momento o bot pode levar essa mensagem para um humano para atender. Mas, além disso, esse bot com ultra personalização das mensagens, entendendo o gosto de cada pessoa, ele consegue fazer as campanhas direcionadas para as pessoas para trabalhar essa recompra do restaurante e aumentar as vendas do restaurante. Então, numa média, assim, de conseguir aumentar o faturamento desses deliveries, desses restaurantes em 30%, aumentar a recorrência de pedidos em 90%. E aqui um case de um hortifruti. Hortifruti é um cardápio super complexo, né? Que é muito extenso o cardápio. E a gente conseguiu ali 40% a mais de lucratividade com essas campanhas, fazendo essas campanhas recorrentes. E também um case de um restaurante japonês, que é o Yoshi Sushi, a gente conseguiu também aumentar 24% do faturamento com essa solução. Nossa meta agora é alcançar, já nesses próximos 12 meses, a Goomer tem mais de 10 mil clientes, mas com essa solução específica, a adoção dessa solução, a gente quer alcançar pelo menos 1.000 lojas, já nesses próximos 12 meses. Bom, e é isso que eu queria contar para vocês. Então, como a gente foi construindo essa solução, ela passou por uma solução não tão inteligente, que era um switch case mais simples, e chegou até uma aplicação de IA generativa para personalizar as mensagens e tornar o bot mais humano e trazer mais resultados ali para o restaurante. Eu vou abrir para perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafa. Deixa eu te perguntar, quanto custa usar o assistente virtual 2.0 para os restaurantes? A partir de R$200, daí a solução completa, com campanhas e tal, chega a R$500. Perfeito, você separa esse módulo, né? Tem um módulo separado de delivery e o de marketing separado. Gente, alguma pergunta aqui pro Rafa? Só levantar o braço, a gente leva o microfone. Temos sim, temos uma ali no meio. O microfone já vai chegar até você. Obrigada. Olá, tudo bem? Prazer, sou a Isis. Prazer. Eu queria saber se os seus clientes tiveram algum problema com a qualidade do número do WhatsApp nessas campanhas de reaquecimento desse cliente. A gente conseguiu reduzir bastante, inclusive. O bot 1.0 que eu mostrei, ele só era reativo. E a gente utiliza uma tecnologia que a gente roda na máquina local de cada restaurante. Isso ajuda demais. A gente nunca teve bloqueio de número no bot 1.0. No bot 2.0, como começa a ter campanhas ativas, já é mais complexo. Mas com a personalização da mensagem, com a cadência do envio, a gente consegue trabalhar para não ter esses bloqueios. Mas a gente já teve problema sim. Então, e vocês usam só conta meta do próprio restaurante? Vocês não usam uma de vocês e fazem esse serviço para eles também? Não, usa do próprio restaurante. Do próprio restaurante, tá. Então, eles que lidam com qualquer problema que tiver da saudabilidade do número, então. Sim, e esse é um principal trabalho. A gente, até dentro da Goomer, a gente usa bastante, né? Números de WhatsApp, e a gente é bloqueado muitas vezes. Então, a gente tem bastante trabalho nesse sentido mesmo. Tem que tomar muito cuidado com cadência, o opt-in, né, dos usuários. Então, todas essas recampanhas são pessoas que já conversaram com aquele número do restaurante. Se fazer campanha em números frios, a tendência das pessoas falarem, isso é spam, é muito grande, e a meta vai entender isso e vai acabar bloqueando. Então, a gente faz um trabalho bem grande para não ter esses bloqueios dos números, que é uma preocupação, só que acontece ainda. Então, é uma luta constante ali. A gente em Goomer, os nossos bots para atender os restaurantes também, às vezes sofrem com isso. Tá bom, obrigada. Gente, peço uma salva de palmas aqui para o Rafael. Muito obrigado, Rafael.